Sejam bem-vindos a mais esse vídeo para um registro de Price Action. Essa é uma semana que se inicia hoje, domingo, 26 de janeiro de 2025, onde no dia 29, quarta-feira, teremos um pronunciamento do Banco Central Americano. Serão os calendários econômicos que vão trazer as maiores volatilidades e também uma nova precificação para o mercado, tendo em vista que o mercado estava precificando dois cortes ou três cortes na taxa de juros esse ano, pode não haver nenhum. Mas o mercado já precificou também esse não corte na taxa de juros, né? Então, o que nós podemos esperar para o calendário econômico é que, se os dados ou os pronunciamentos das autoridades americanas monetárias, né, das autoridades monetárias americanas forem dentro do consenso que o mercado espera, nós teremos um cenário positivo para os mercados. Teremos pouca coisa importante, apenas na quarta-feira será o dado mais importante, vai ser esse aqui, quando o Fed vai trazer a sua taxa de juros, a expectativa deles, na coletiva também, né? Lembrando a coletiva daquele fatídico dia que provocou esse movimento aqui em Bitcoin, gráfico de 4 horas, foi no dia de uma coletiva, no dia 16, onde ele teve uma derrocada no S&P 500 também, foi nesse dia aqui, nessa barra, dia 18, perdão, 18 de dezembro. Essa barra aqui foi a barra da entrevista do comitê do FONC. Então hoje nós estamos de olho nesses calendários para essa semana. Fora isso, vamos fazer uma análise gráfica para acompanhar todos os prováveis e possíveis cenários, né? Se tratando do S&P 500, tivemos um rompimento de um LTB pequena, e esse rompimento levou o S&P 500 até aí, desconsiderando aqui os pavis. Nós vamos trazer o gráfico de 4 horas, porque esse pivô ele é oculto aos olhos do diário, mas ele está feito no 4 horas, né? Tá aqui, ó. Muito bem bonito no 4 horas. Quem fez um trade em S&P 500 é um trade de livro, que os pivô, esse aqui é um ativo que respeita 100% da análise gráfica. Vamos dizer, os padrões gráficos eles são respeitados aqui nesse ativo. S&P 500 que vem para fazer reteste no topo, pode ser que se segure por ali. Isso vai depender muito da agenda macro da semana. No semanal, ele está fechando a semana bonito, né? Observe que ele vem, recupera, pode ter uma queda. Obviamente que esses gráficos aqui são tempos e períodos na data, né? São preços no espaço de tempo em tempos diferentes do tempo de hoje. Hoje é janeiro de 2025, jamais 2025. Dia 25 de janeiro foi o dia de ontem, sábado, e hoje 26. Jamais esses dias existiram na história. Então toda a história ela é nova, por isso que o preço ele é novo, mas os padrões gráficos são os mesmos. Aqui nós temos também um fechamento positivo, né? Duas barras fortes, podendo ter continuidade de alta. Isso aí vai depender da do sentimento de mercado com base no dia 29, né, na quarta-feira. Aqui pode ser um bull trap, ele pode não passar, pode não romper e pode voltar e corrigir, fazer um fundo duplo em 5.800 pontos novamente. Todo esse cenário ele é provável, vai depender do sentimento de mercado na interpretação dos dados e nas palavras do senhor Jerome Powell, né, na sua coletiva. Por enquanto, segue no diário acima do topo anterior, 6.100 pontos, né? 6.000 pontos é a resistência máxima. E agora nós vamos para Bitcoin, que tem correlação completamente positiva quando o cenário é positivo, e negativo quando o cenário é negativo também. Bitcoin que vem na tendência de alta, no gráfico mensal, vamos lembrar disso. Vamos começar as tendências pelo mensal. Essa aqui é a tendência de alta muito forte. Fizemos aqui uma bandeira de alta no mensal
e rompeu para cima essa bandeira de alta. Pode ser que esse movimento tenha finalizado? Pode ser, né? Porque como não está andando, está de lenga-lenga, se formos considerar que esse movimento aqui tenha sido um movimento de um mastro para essa bandeira, ele já foi realizado, né? O mastro ele é calculado do fundo impulsionador do movimento até o topo da bandeira para o próximo movimento. Então já estaria concluído esse movimento aí, já estaria, né? Mensal de janeiro, é interessante que ele feche acima da máxima ou que ele não feche abaixo da mínima para ser positivo. O que é que determina se vai ser positivo ou não? Os dados que estão para ser interpretados essa semana. Essa semana que está fechando o mês agora é muito importante. Mas no mensal ainda é tendência de alta. Pode fazer acumulações aqui nessa faixa de preço, mas ainda é tendência de alta. O ativo segue forte em acumulação lateral com tendência de alta, né? Tem um LTA aqui para Bitcoin, né? Vamos considerar os toques: um toque, dois toques, três toques. Já se forma uma LTA. Podemos estar formando também aqui um padrão de cunha ascendente de alta. Pode ser que sim, onde o preço vai subindo, tocando a banda superior da cunha e sem força de lenga-lenga ele pode cair, rompendo a cunha para baixo, né? Vamos ver o padrão gráfico. Padrão gráfico, cunha ascendente de baixa. Esses padrões gráficos nos ajudam a fazer os trades com confirmação daquilo que nós estamos enxergando no gráfico, né? Observa aqui, uma cunha ascendente. O preço vai cada vez mostrando menos força para ter alta, até que se esgota a força e ele é vendido. Os players vendem o ativo por saber que não tem mais força para ele continuar se valorizando. Logo, ninguém quer ficar exposto no ativo que não vai ficar se valorizando. Eles querem vender para recomprar mais barato. Assim como existe também as cunhas ascendente, descendente de alta, né? Essa daqui é uma cunha, provavelmente ele vai fazer aqui um topo mais baixo que o topo anterior, aqui nessa cunha, e perdendo a LTA, que é essa linha de tendência de alta abaixo da cunha, que antes de ser perdida é servida como suporte. Quando ela perde, ele tende a buscar alvos mais longos, os próximos fundos que foram zonas de interesse comprador. Né? Perdão pelos refungados aqui, eu estou vindo de uma rotina que já está puxando muito, então estou um pouco exausto, mas faz parte, graças a Deus por tudo. O que seríamos de nós não fosse o trabalho, né? Um triângulo simétrico significa que ele tem liquidez para ambos os lados do triângulo. Deixa eu ver o tempo aqui porque não dá para gravar mais de 15 minutos, né? Tempo de gravação, 8 minutos. Se rompido para baixo, para essa zona aqui, aqui tem pessoas que estão abrindo long com stop aqui embaixo. Aqui tem pessoas que estão shortando o ativo com stop aqui embaixo. Os triângulos simétricos eles podem ter saída para baixo, liquida o pessoal, volta para essa zona aqui no meio, que é uma zona muito negociada, fica aqui sendo negociado e liquida para cima. Em tendência de alta, eu gostaria de ver isso. Liquida primeiro para baixo, para depois para cima. Por quê? Quando ele liquida primeiro para cima, ainda ficou uma liquidez pendente. Nem toda liquidez é buscada. Porém, como trader, precisa ter em mente que a corretora também faz os seus trades. Então ela tem os stop loss e ela tem a zona de liquidação dos players. Por isso que é importante as compras em suporte. Suporte, suporte. Quando eu comentei que o virtual estava fazendo o padrão igual ao de Bitcoin, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então tudo isso é parte da análise gráfica, análise técnica, para entendermos o que o ativo está fazendo, o que o preço do ativo está fazendo. Mas aqui é uma bandeira de alta
porque o ativo, quando está em tendência de alta, como é o caso dele, do Bitcoin, todo triângulo é uma bandeira de alta para continuar subindo, para que o preço continue subindo, né? Vale salientar essa possibilidade aqui também. Então aqui é uma bandeira de alta bem clara, né? Se eu for ignorar aqui os pavis, essa daqui se torna uma bandeira mais clara ainda, que vai afunilando, o preço ele não quer ficar nessa zona aqui embaixo, mas ele está forçando romper essa resistência aqui em 109 mil dólares, 108 mil dólares, né? 106, essa zona daqui, tende a romper, andar acima e seguir sua tendência, que a tendência é de alta. Então agora vamos para Ethereum. Ethereum que tem correlação com Bitcoin, está aqui acima dessa linha pontilhada amarela, com bastante dias. Ele passa abaixo, mas não perde zona de suporte, porque também tem zona de suporte ali abaixo. Então os trades em Ethereum com entrada são nessas partes aqui, zonas de suporte. Tudo o que é suporte é entrada para Ethereum. Esses 2.200 aqui é uma entrada muito boa, porque observe que tem muitos candles. Eu não vou colocar o volume aqui, eu vou fazer análise gráfica apenas de price action, sem indicadores, para a gente poder entender os padrões gráficos, sem precisar olhar o indicador, só batendo o olho no preço. Então o preço segue fazendo aqui um afunilamento para baixo, mostrando cada vez que ele chega com esses pavis ele tem compra. Estou mostrando aqui as principais zonas de compra. Ele tem esse triângulo nessa cunha descendente de alta, né? Vários padrões aqui de cunhas descendente de alta. Esse aqui é um setup de livro, onde ele vem afunilando, rompe, reteste um LTB, LTB rompida, retestada, ele segue o seu movimento formando pivôs de alta. E esse trade é um trade que você entra com stop abaixo, se ele voltar para dentro da linha. Inclusive tem um ativo que está com esse padrão aí, que ele rompeu aqui, voltou e eu tive que ajustar, né? Que foi Solana. Solana ele estava aqui e esse daqui era o padrão dela, quando ela rompeu, né? Ela rompeu, antes era esse triângulo, antes de existir esse preço aqui à frente. Ela rompeu, voltou para dentro, retestou, está retestando a LTA mais uma vez. Então Solana nessa zona daqui é compra. Agora quando a gente vai, isso somente sem indicadores, eu não estou fazendo análise gráfica com indicadores. Se começar a colocar indicadores, você começa a ter várias divergências. Esse é a análise que eu tenho percebido, que eu tenho buscado tentar entender. Não sou um IA para entender rapidamente as confluências e divergências de gráficos, mas triângulo simétrico, todo triângulo simétrico em tendência de alta é continuidade da tendência. Então você vai fazer trades a favor da tendência. Se a gente puxar indicador, os indicadores vão nos dar uma outra visão, uma outra análise. Aí você precisa analisar indicadores de mais longo ou curto prazo, o que pode estar destoando dos preços esses indicadores. Por isso que essa análise de price action será apenas do preço, não de indicadores. Então, para Ethereum, padrão de rompimento aqui, né? Tem uma entrada muito boa. Ele pode fazer vários movimentos, como ele está segurando bastante aqui, ele pode romper, segurar e vir fazendo pivô acima dos suportes. Esse é o cenário que eu espero. Esse é um padrão gráfico. Pode acontecer? Pode acontecer, porque nós estamos em bull market. Ou um outro provável cenário é que ele perca os suportes e venha mais a fundo e repita o seu movimento, né, para mais tarde realizar aqui essas suas aulas. Porém, a Ethereum já está muito desacreditado. Então, acredito que seja também um dos fatores para que o ativo tenha um volume de capital entrando nele. Agora, uma observação que devemos fazer, como o Bitcoin está muito forte, se o ciclo continua, se o Bitcoin continua forte e em alta, esse capital migra também para Ethereum. Então, Ethereum é um ativo mais arriscado, tem menos liquidez para os institucionais operar. Então, qualquer alta em Ethereum é de 10, 20%, o que não é a mesma coisa de Bitcoin. Como nós estamos vendo aqui, ele já está lateral por bastante tempo, né? Ele tem aqui, desde que ele iniciou o momento lateral, ele tem aí
70 barras, 70 dias, né? Então esse período aqui lateral é um período de acumulação, onde ele tem uma variação de preço de 15%, para cima ou para baixo. É um período de compra, é um período de venda, despejo, para recomprar novamente aqui embaixo com desconto, onde ele tende a sair desse canal lateral aqui. Mas a tendência ainda é clara de alta. Virtual. Virtual tem aqui suas linhas de suporte e resistência. Toda vez que o virtual chega em 4,40, ele é comprado. Todas as vezes. Numa tendência de alta, você espera que o ativo construa um suporte. Como esse ativo aqui é um ativo novo, que ele não tem muito tempo gráfico, ele passa a construir os seus suportes. Ele passa a andar no tempo e construir os seus suportes. Então, o que a gente espera para o virtual é que ele construa seus suportes. Um dos suportes principal aqui que foi perdido foi o 3,30, depois o 2,80. Todo suporte perdido vira resistência. Vamos caçar aqui o 2,80. Aqui foi 2,80. Então, antes de todo esse preço aqui existir, o primeiro preço que existiu, porque nos deixou um rastro, foi esse preço aqui. Né? Até o dia 26 de dezembro, o dia 26 de dezembro foi a última vez que ele passou em 2,80. Depois ele só voltou para 2,80 aqui no dia 10 de janeiro. Então, a gente já sabia que ele tinha um rastro em 2,80, porque aqui ele foi um topo, foi uma resistência. Aqui ele rompeu a resistência, né? Observe que o movimento foi forte, voltou para testar. Voltou mais uma vez para testar como suporte, fazendo um fundo mais baixo que o fundo anterior, mas não deixou de ser um fundo duplo. Aqui foi um fundo duplo já. E aqui um outro fundo duplo. Isso aqui no gráfico de 4 horas. Então, esse movimento aqui gerou um suporte. Aqui era uma resistência, foi superado, testado, ficou acima, aqui você entra. Você sabe que se o ativo andar contra você, você vai estopar ele, porque o próximo suporte dele é uma outra zona compradora, que é essa zona aqui. Ó. Essa zona aqui embaixo não tem essa linha pontilhada. Essa zona aqui até aqui. Observe o rastro. Aqui. Isso aqui é uma zona de compra, esse aqui é uma zona de compra. Então, se você fizer os cálculos das próximas zonas onde teve fundo, fundo é zona de compra, você vai ver que está longe do seu stop. Então, você entra que está próximo do seu stop, que ele vai andar. Então, você entra aqui, se ele perder, você acompanha ele no gráfico de mais curto prazo, no gráfico de 15 minutos, 1 hora, geralmente ele perde um pouquinho, faz um recuo, testa o suporte perdido como resistência, e então ele faz um pivôzinho de baixa e vem o movimento dele. Então, se você estopar, você estopa com 2% de perda. Se você não estopa, o ativo anda 17%, 20%. Esse ativo está muito volátil, muito negociado, o que gera a volatilidade dele enorme. Né? E se o ativo andar para o seu alvo, isso aqui é um pivô, tá? Um pivô de alta. Se ele andar para o seu alvo, ele faz o mesmo movimento para cima que ele fez, o mesmo movimento para cima aqui. Então ele anda 30%, né? 30% para o seu alvo. Então, aqui, outro suporte. Por que, que é um outro suporte? Porque aqui foi uma resistência. O preço bateu aqui em 3,30 e foi vendido. Teve um recuo de um percentual muito alto. 40% de queda, né? 39, se puxar até o pavio, dá 40 mais ou menos. Então aqui se tornou uma zona de resistência. Resistência, resistência. Rompeu a resistência, testou como suporte, você faz na sua entrada. Foi lá, não teve força. Voltou para buscar os arrependidos, que não tinham entrado na operação, fundo duplo, 75% de chance de acerto, pau na máquina, faz a entrada, porque eu boto teu stop curtinho. Bota um stop curto aqui embaixo, perdeu, olha, perdeu, fez um pavio, né? Isso aqui é o pega-rato. Você pega ratão. Quando o mercado dá um movimento, tira você do mercado. Vamos ver aqui o tempo. Já deu. Eu vou continuar esse vídeo aqui na outra gravação aqui, viu?